Beleza, beleza. Então, comecei a gravar aqui, que aí já deixo gravado para a turma lá também. E aí, pessoal, eu vou, como de praxe aqui, dividir as telas e tal, então intercala entre uma tela e outra aqui para a gente ir fluindo com o nosso bate-papo. E aí, se tiverem dúvidas, chamem aqui ou escrevam, que aí cai a notificação para mim aqui. Eu, eu mudo a tela e a gente vai se interagindo de acordo com a demanda. Tá? Como nós fizemos o exercício na semana passada, né? E aí a turma, todo mundo, né? Praticamente fez o exercício na semana passada, que foi o questionário sobre a NR5, né, que fala aí da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, nós temos um curso, inclusive, né, que é para os alunos do curso de segurança do trabalho. Né? Inclusive, foi um conteúdo que nós usamos no período passado aí com a própria turma, né, do Radier, no curso de segurança. E esse curso tinha como objetivo lá a capacitação dos alunos, né, do curso de segurança para formar uma comissão interna de prevenção de acidentes, né, conforme a determinação, né, legal aí, que é a determinação da NR5. Tá? Então, o que a gente vai falar aqui, nada mais, nada menos do que o reforço, né, dos conceitos que nós utilizamos, né, e buscamos na aula passada, né, quando vocês fizeram o exercício, que não foi nem na semana passada, né, foi na semana retrasada. Esse segundo semestre agora nós tivemos um bocado de feriados aí, e aí, coincidentemente ou não, nós tivemos perda aí de alguns dias de terças-feiras da vida aí como aula, né? Mas então a CIPA, que vocês buscaram bem, nada mais do que uma sigla, né? O C de comissão, o I de interna, o P de prevenção e o A de acidentes. Então, a CIPA nada mais é do que uma comissão, né? Um grupo formado, tá? E aí nós vamos ver um pouco à frente que a formação desse grupo obrigatoriamente tem que ter representatividade tanto da empresa, né, ou do empregador, como queiram, quanto dos empregados, ou da classe, né, trabalhadora. Então, esse grupo, né, formado aí por empregados que representam a empresa, empregados que representam os próprios empregados, nós o nominamos, né, de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, tá? Que tem por atribuição nada mais, nada menos do que responder, né, pelas ações como membro, né, da comissão, ou seja... Opa! Alguém falou alguma coisa? Boa noite, professor. Ô, Thales, boa noite, meu querido. Bem-vindo aí, cara. Boa noite. Então, a atribuição da comissão, né, ou atribuições dos membros, né, da CIPA, nada mais é do que trabalhar em prol da prevenção, né, e cuidados para que não ocorra acidentes do trabalho na organização, né? E essa comissão, ela tem um dimensionamento, né? E esse dimensionamento, quando a gente fala lá de dimensionamento da CIPA ou dimensionamento da comissão interna, a gente está falando da quantidade de pessoas ou a quantidade de empregados que vão ser representantes, ora da empresa, ora dos empregados, de acordo com o quê? De acordo com o número de empregados que existem naquela empresa e de acordo com o ramo de atividade, que é o que a gente chama lá de Código Nacional de Atividade Econômica, famoso CNAE. Né? Então, de acordo com a atividade fim da empresa, de acordo com o número de empregados, nós vamos ter uma determinação de quantidade,
né, de empregados que irão compor essa comissão. E essa composição, né, em números de empregados, nós nominamos de dimensionamento. Então, quando vocês ouvirem falar novamente, né, como que será dimensionado um quadro de CIPA? Então, vai ser dimensionado de acordo com a quantidade de empregados, com a quantidade de números de empregados que aquela empresa possui e qual é a atividade econômica fim que essa empresa desenvolve, beleza? E aí, nós podemos, então, falar da comissão eleitoral, que vocês, inclusive, no exercício, encontraram lá falando do processo eleitoral. Então, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é formada através, né, de um processo de votação. Então, nós vamos, inclusive, ver mais para frente aqui que os empregados que representam a classe trabalhadora, ou seja, que são representantes dos próprios empregados, esses deverão ser, por seus colegas e eles mesmos, né, eleitos. Em contrapartida, aqueles que vão representar a empresa deverão ser por ela indicados. Tá? Então, por isso, faz-se necessário a formação de uma comissão eleitoral, né, que é a equipe, sempre, né, internamente, com empregados da empresa, que vai ter a responsabilidade de conduzir todo o processo de eleição, que a gente chama da CIPA, todo o processo de seleção e escolha, né, dos representantes ou membros, né, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho numa empresa. Edital, né? O que é um edital? O edital nada mais é do que um documento para divulgação de informações em relação àquele processo. E aí, equipara-se à eleição convencional que nós conhecemos no nosso país, tá? Existe-se um edital que publica, né, data da votação, horário da votação, locais de votação, quais são os candidatos, né, que estão concorrendo às vagas. Isso quando a gente está falando no âmbito, né, de política nacional convencional, né, no nosso país. Então, se você vai votar para vereador, sai um edital, né? Aquele edital vai dizer onde você vai votar, de acordo lá com o seu título, né, de eleitor, aquela coisa toda. Parecidamente com esse processo, é o processo de eleição de CIPA. Né? Então, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela vai ser, ela vai ocorrer, né, de forma parecida, quase que idêntica, né, com a política comum. Então, esse processo de eleição vai ter uma documentação, e essa documentação, né, vai seguir protocolos, inclusive, que está estabelecido pela NR5, com datas, né, períodos, partes envolvidas. Então, a gente vai ver que tem que mandar comunicação para o sindicato, tem que mandar comunicação para o Ministério do Trabalho e Emprego, né, tem que ter comunicação para os empregados. E, além do edital, a gente tem uma ata, né, a ata que vai ser o documento onde serão registrados todos os assuntos abordados em uma reunião, seja reunião de eleição, seja reunião de posse, seja as reuniões ordinárias, né, que são aquelas reuniões que vão ocorrer mensalmente, que a gente, inclusive, vai voltar a falar mais um pouquinho sobre isso aqui, ou seja, aquelas reuniões extraordinárias, né, aquelas reuniões que, por um momento ou um motivo importante, fora do planejado, requer que a turma se reúna. Então, todo movimento, né, que ocorrer sob responsabilidade, inclusive, dos membros da CIPA, necessariamente esse movimento tem que ser registrado em ata. Sindicato de classe, que a gente chama, deixa eu só ver aqui que alguém
Ah, é o Peterson pedindo para chegar. Chega aí, Peterson. Permitir o Peterson entrar aqui. Beleza, Peterson chegou. Boa noite, meu nobre. Boa. Beleza, beleza. Então, o sindicato de classe, e nós, inclusive, comentamos há pouco, né, que o edital tem que ter a comunicação, né, para os órgãos, inclusive sindicatos e tal. Quando a gente fala de sindicato de classe, a gente está falando do sindicato que representa os trabalhadores. Tá? Então, sempre que vocês ouvirem falar no termo sindicato de classe, vocês estão ouvindo falar naquele sindicato, né, que representa os trabalhadores. Quando vocês ouvirem falar de sindicato patronal, né, ou ainda ouvirem, né, falar de sindicato patronal, aí vocês vão estar ouvindo falar daqueles sindicatos que, por sua vez, fazem jus à defesa, né, ou a proteção, digamos assim, ou defesa mesmo de interesses, né, da empresa ou das empresas. Então, esses são alguns dos vários conceitos que a NR5 traz que prejulgo ser um pouco mais importante, né, no processo aí de entendimento da comissão. Existência, né, de uma comissão interna de prevenção de acidentes. Ela existe prioritariamente ou primeiramente em função de uma legislação, né? Então, existe lá na lei, né, 6.514, na sua portaria 3.214, né, ou 3214, como queiram aí, que trata no âmbito de segurança e medicina ocupacional, né, ou segurança e medicina no trabalho, como quiserem aí. Então, dentro das diversas NRs, né, na casa aí de 36 NRs, a número 5, ela fala única e exclusivamente da estrutura, da formação, da criação e da atuação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Beleza? Então, ela existe, primeiramente, para atender uma legislação nacional, tá? E, em contrapartida, os profissionais de segurança defendem veementemente que a CIPA, ela existe para ser um suporte, né, ao SESMIT, ao Serviço Especializado em Medicina, Engenharia e de Segurança do Trabalho. Para quê? Para promover a prevenção da saúde e a segurança dos trabalhadores. Então, é comum a gente ver, inclusive, né, nas empresas, ou nos portões das empresas, né, uma placa: estamos trabalhando há tantos dias sem acidentes do trabalho, estamos trabalhando, né, igual a placa sendo projetada, estamos trabalhando há 463 dias sem acidentes com afastamento, né, colabore você também para melhorar este índice. Essa placa, geralmente, em quase que sua totalidade, ela é instalada e monitorada, né, atualizada, inclusive, ali com as informações, pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Porque muitas vezes a empresa, ela, por lei, ela nem é obrigada a ter um técnico de segurança do trabalho, né, um engenheiro de segurança do trabalho, porque assim como a CIPA, o SESMIT também é constituído de acordo com o número de empregados que a empresa possui e a sua atividade econômica. E aí talvez ela não é obrigada a manter, né, um quadro formado de profissionais de segurança e medicina ocupacional, mas é obrigada a manter CIPA. Né? Por quê? Porque a legislação diz que toda e qualquer empresa é obrigada a manter CIPA. Quando não enquadrada, né, nas proporções de manter uma comissão, ela terá que designar
uma pessoa, né, ou um representante, um empregado, que cumprirá as diretrizes estabelecidas pela NR5. Fechado? Então, nós conseguimos entender com essa explicação, turma, que a existência da CIPA ela não pode ser só uma questão de legislação, né, por uma obrigatoriedade legal. Né? A existência dela tem um fim primordial, esse sim, né, que é zelar pela integridade física e a saúde das pessoas que trabalham, né, para aquela determinada organização. Fechado? E aí, como, né, comentado anteriormente, a CIPA ela é composta, né, ela é dimensionada para representar os empregados e a empresa. Então, de um lado, nós temos a classe trabalhadora, então vamos ter lá aqueles cipeiros, aqueles cipistas, né, como quiserem chamar aí ou encontrar a terminologia utilizada para direcionar, né, ou para significar o papel do membro ou representante de CIPA, que irão conduzir a defesa dos interesses dos trabalhadores. E do outro lado, ou no mesmo conjunto, tá? Porque aí a gente não pode entender que esse grupo é dividido, tá bom? Esse grupo, ele é unido, vai ter os representantes do empregador, ou os representantes dos trabalhadores. E aí, nós vamos entender e reforçar o que a gente comentou, né, há pouco tempo atrás, agora aqui na aula, que aqueles membros da comissão que irão representar os trabalhadores, estes deverão ser, pelos seus colegas de trabalho, eleitos. Então, é por meio de votação mesmo, né? E, mais uma vez, fazendo uma comparação com a política nossa, né, nacional, as votações, inclusive em CIPA, têm sido também de forma eletrônica. Então, hoje a gente já encontra diversos softwares que são vendidos aí para as empresas, executarem, né, ou promoverem os seus processos eleitorais, para não ter mais aquele negócio de fazer a cédula de papel com o nome dos candidatos e você ir lá e marcar um X, dobrar e colocar na urna. Hoje em dia já tem software desenvolvido que você entra por um link, faz a sua votação online, com rastreabilidade, inclusive, né, para ter mais confiabilidade, né, no processo, enfim. E os representantes da empresa, estes vão ser indicados, né, pela própria empresa. Então, como ocorre na prática? Na prática, há uma eleição, né, há um processo de votação, perdão, há um processo de votação para que os empregados escolham os seus representantes. Em contrapartida, a alta direção, né, a alta liderança da empresa, lá nos seus cargos gerenciais e de diretorias, né, vão escolher quais são ou quais serão os empregados que os representarão nesse grupo, né, ou nessa comissão. Fechado? Então, sempre lembrando que uma comissão interna de prevenção de acidentes sempre haverá representatividade para o lado dos trabalhadores e para o lado do empregador ou das empresas, sendo que ambos vão trabalhar, né, ou vão conduzir as suas atividades no mesmo fim, que é a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Esse é um quadro que ele ilustra uma proposta anterior, né, que era para a formação e dimensionamento de uma CIPA. Então, ou seja, de acordo com a atividade econômica, né, que está aqui na coluna grupos, né, a gente vai definir
quais serão os representantes dos empregados, de acordo com a coluna número de empregados do estabelecimento. Então, quantos serão os efetivos e quantos serão os suplentes, né? E as demais colunas vão dizer o número de empregados que possui aquela empresa. Então, de acordo com o número de empregados, eu estabeleço o número de representantes da CIPA. E aí, turma, uma mudança que teve já há um tempo considerável, mas a turma ainda não se atentou legal para ela. No passado, a distribuição, o dimensionamento de representação para a CIPA era igual, né? Ou proporção X para X. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que para representar os empregados, se o quadro estabelecesse que fossem 2, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui de uma empresa que está lá no grupo C1, se ela tem entre 20 e 29 empregados, ela tem que ter 2 membros de CIPA, né? Representando os trabalhadores, tá? Que é essa tabela, inclusive, que não tem essa informação no título dela aqui. Então, 2 membros de CIPA, sendo um efetivo, né? Ou um titular e um suplente. E, em forma igual, deveria ser para os empregados, para a empresa também, perdão. Então, se eu tenho 2 empregados representando os empregados, né, os trabalhadores, eu tenho que obrigatoriamente ter 2 empregados representando a empresa. Isso é no passado, tá? E a galera ainda vem carregando isso, né? E o mesmo vai acontecendo com o aumento do número de empregados. Então, vamos pegar aqui, ainda lá na primeira linha, o grupo C1, aquela empresa que possui mais de 2.501 empregados. Então, se ela possui 2.501 a 5.000 empregados, ela tem que ter 12 efetivos e 9 suplentes. Isso aqui me dá um total de 21 empregados, representando os empregados, os trabalhadores. E aí, no passado, entendia-se que necessariamente haveria que ter 21 empregados representando a empresa, tá? E ao longo dos anos, com as atualizações da legislação, isso mudou. Esse quadro permanece valendo, né? Então, de acordo com o número de empregados, eu tenho a representatividade dos trabalhadores e a representatividade da empresa ou do empregador, ela vai ser de acordo com a avaliação da empresa. O que a empresa achar que é necessário para ela ter uma representatividade. Então, se nós estamos falando aqui, né, da empresa que tenha 3.000 funcionários, ela tenha que ter 21 empregados representando os trabalhadores, ela, por empresa, pode dizer assim, não, eu não quero 21 me representando, não. 10 é o suficiente, 5 é o suficiente. O que não pode é ela dizer que ela não precisa de representatividade, tá bom? Ah, não, ela bateu no peito e falou, eu quero um empregado só. Ela tem esse direito perante a legislação, beleza? Então, não necessariamente a indicação para representar a empresa tenha que ser em mesma quantidade ou totalidade que o grupo de representantes dos trabalhadores, beleza? E aí, de novo, de acordo com o número de empregados que a empresa possui e de acordo com a atividade econômica que ela desenvolve, vamos estabelecer, né, quais são a quantidade ou as quantidades, né, de empregados que irão representar ambas as partes aí na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Fechado? E aí, quais são as atribuições, né, da Comissão Interna? E não me lembro agora quem, não sei se foi o Peterson, alguém, inclusive, quando foi fazer o exercício na aula passada, né, na semana retrasada, perguntou, professor, preciso colocar
né, tudo que está ali, quando perguntou, né, das atribuições, né, da comissão, e aí eu dei uma fala, não precisa de colocar aquilo tudo, coloca lá da linha A, linha F, se eu não me engano, G, nem me lembro agora quantas letras possui lá nas atribuições, mas eu tenho que ter uma referência de que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela tem atribuições, e os cargos que nela ocupam, né, ou que nela existem, também vão ter as suas atribuições. Então, quando a gente fala da composição da CIPA, ou da formação, né, da CIPA, a gente vai ver lá que a CIPA possui um presidente e um vice-presidente. Peraí, essa comissão tem que ter um direcionamento. O direcionamento, na grande maioria das vezes, é por condução do presidente. E esse, por sua vez, tem um vice, né? Que aí eu até sugiro para os torcedores aí dos times de Série A que sigam o vice, porque o líder não vai ter como alcançar, né? O líder está disparado. E aí, na CIPA, o presidente não pode falar o mesmo, né? Ele falou, opa, peraí, não, vamos lá, vice, nós estamos aqui, estamos juntos, vamos trabalhar juntos. E esses dois ainda contam com um terceiro, que a gente chama de secretário, né? Ou secretária. Então, a comissão, ela tem 3 cargos que a gente diria aí que são os cargos de maior responsabilidade, talvez, na comissão, que são as 3 pessoas ou os 3 cargos que vão realmente conduzir, né, direcionar todo o trabalho da comissão, que é o presidente, o vice-presidente e o secretário, beleza? E depois dessas 3 figuras, né, ou esses 3 cargos, vem os demais representantes, né, tanto da parte dos trabalhadores quanto da parte da empresa. E a principal atribuição, turma, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é combater acidentes e doenças ocupacionais, tá? Principalmente naquelas empresas onde não há obrigatoriedade de possuir um profissional de segurança do trabalho. Eu trabalho numa empresa, essa empresa ela possui 30 funcionários e, de acordo com a atividade que ela desenvolve, ela não tem que ter um técnico de segurança lá. Ela não precisa ter um técnico de segurança, mas ela vai precisar de ter uma comissão interna de prevenção de acidentes. E essa comissão vai ser responsável por promover toda e qualquer ação no âmbito de prevenção e cuidado, né, da integridade física e a saúde dos trabalhadores. Beleza? Então, demais atribuições, voltamos lá na NR5, damos uma folheada e nós vamos achar lá em detalhe e riqueza, né, quais são os papéis e responsabilidades de cada um numa comissão. Beleza? E como que uma comissão interna ela é montada? O primeiro passo que a empresa, né, através, inclusive, lá daquela comissão eleitoral que nós falamos no início, vai seguir comunicar ao sindicato de classe o início do processo eleitoral, seja ele novo ou de atualização. Aí eu trabalho numa empresa que já possui CIPA, beleza, então antes do término do mandato, que é de 1 ano, tá? Então uma CIPA ela só roda por 1 ano, ela tem um mandato de 1 ano, então de ano em ano a gente vai passar por esse processo, ou ver ou viver esse processo, tá? Então se ela é nova, a partir daqui, contar 60 dias, inicia meu processo eleitoral. Então eu vou lá e vou informar o sindicato de classe que nós vamos iniciar ou startar um processo eleitoral. Depois nós vamos criar a comissão eleitoral, né? Quando essa não existir. Né? Não, já existe a comissão eleitoral. Então, essa é a do ano passado mesmo, da gestão atual, ela mesmo já senta o bambu, não precisa de criar nada, que já está pronto, é só fazer as formatações de documento, inclusive no edital, que é o próximo passo, que a gente vai divulgar. Então, o terceiro passo
é elaborar o edital, né, de inscrição e divulgar. Olha, estão abertas as inscrições para eleição de CIPA, mandato 2021, 2022, 2022, 2023 e por aí vai afora. E aí formamos aí a comissão eleitoral, elaboramos o edital, divulgamos e passamos, então, a fazer as inscrições. E aí aqui cabe uma observação que vem, inclusive, talvez no próximo slide, se eu não estiver falhando a memória, de que o empregado que se inscrever para o processo eleitoral de CIPA, a partir do momento que ele está inscrito no processo, ele não pode ser desligado da empresa, tá bom? Por quê? Porque a NR5, ela traz um ponto de observação, que aí vocês lembram do exercício, que é estabilidade de emprego, né, para o membro de CIPA, ou seja, garantia da permanência no trabalho, salvo em caso de justa causa. Tá? Então, o empregado que ele é membro de CIPA, ele tem garantia de emprego por 2 anos, sendo o ano de mandato dele por mais 1. Então, Edmilson é membro de CIPA na empresa que ele trabalha e o mandato dele é ao longo de 2021. Então, durante o mandato dele, como representante de CIPA, ele não pode ser desligado e mais 1 ano depois. Fechado? Salvo, bem salvo, inclusive, em condições de justa causa. Não é porque Edmilson tem estabilidade de emprego que vai sair fazendo um monte de caca por aí, beleza? E aí essa estabilidade, ela estende-se ao período de inscrição. Aí Edmilson se inscreveu e perdeu. Perdeu a eleição, obviamente ele perdeu a estabilidade. Combinado? Dito então o processo de inscrição, vamos então para o edital de eleição, que aí vai ser informada, né? Ou informadas as informações ou os dados referente à eleição. Quais são os empregados que foram inscritos, qual é o período de eleição, e aí esse período de eleição ele tem que contemplar, inclusive, as etapas de turnos, né? Quando a empresa operar por turno de revezamento, necessariamente a eleição ela precisa ter 50% mais 1 em relação ao seu efetivo de votos. Ou seja, se a empresa tem 100 funcionários, ela tem que ter no mínimo 51 votos para ser válido o processo eleitoral. Depois a gente parte, então, para o processo ou para a etapa de efetivar, né, a eleição, de realizar propriamente dita a eleição. E aí eu comentei, inclusive, com vocês que hoje a gente tem situações em que a eleição possa ocorrer por meio, né, de processo eletrônico, né? E aí para acompanhar aí o avanço tecnológico. Depois de realizada a eleição, parte então para o processo de divulgação dos resultados. Quais foram os empregados eleitos? Então, vamos divulgar agora. Olha, esse foram os empregados eleitos. Esse foram os empregados indicados pela empresa para daí, então, elaborar a ata de eleição e programar a realização do curso, né, do treinamento. E esse treinamento, ele tem uma carga horária estabelecida e um currículo também estabelecido pela NR5, né? Carga horária, salvo engano, de 20 horas, com um currículo, inclusive, extenso, que vai falar lá de conceitos da NR, vai falar de doenças sexualmente transmissíveis, vai falar de direitos trabalhistas, mais alguns temas lá que a gente precisa de ir lá e consultar, inclusive, o currículo para lembrar de todos de cabeça. Vai falar de primeiros socorros e por aí vai afora. E aí, esse curso é para validar o conhecimento, né, dos trabalhadores que irão compor
essa comissão. Daí, então, parte para o processo de convocar os empregados para posse e realizar a reunião de posse, né? Dada a posse da comissão, essa irá se reunir ordinariamente uma vez por mês, né? Ou extraordinariamente quando necessário se fizer. Fechado? Então, necessariamente, a comissão ela tem um ano, né, de mandato, um ano de trabalho, então ela precisa de promover aí 12 reuniões ao longo do seu período de mandato. E, por fim, já empossada, né, ou possada, como queiram aí, a comissão, é necessário ir lá junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e efetivar o registro dessa comissão. Fechado? E aí, turma, algumas observaçõezinhas básicas em relação ao processo, né, de formação e constituição de uma comissão interna de prevenção de acidentes. Primeiro, reforçando o que eu comentei, a memória estava boa, o empregado ele terá estabilidade e garantia, né, de emprego a partir do momento da inscrição. Então, opa, me inscrevi, eu estou ileso de demissão, sendo que esta não seja por justa causa, né? Porque se eu promover ou cometer algum ato, adotar algum comportamento passivo, né, de demissão por justa causa, essa minha estabilidade ela vai embora. Uma vez eleito, o empregado terá estabilidade de 2 anos, como eu comentei, né, sendo um ano do período de mandato, digamos assim, e mais um ano. A qualquer momento, o empregado eleito poderá abrir mão do cargo, né? Então, seja ele por vontade própria, ele pode ir lá e fazer uma cartinha de próprio punho, abrindo mão do cargo e falando, olha, eu me candidatei, ganhei, fiz um bom trabalho, mas tem 6 meses que eu estou trabalhando aqui e por questões pessoais e interesse próprio, eu não quero mais fazer parte da comissão. Talvez eu tenha um comportamento, né, entranhado no conceito de prevenção de acidentes e eu vá continuar fazendo as coisas que o membro de CIPA faz, porém eu não quero mais ser membro de CIPA. É um direito dele, né? Assim como ele foi eleito pelos empregados, pelos seus colegas de trabalho, ele tem o direito, né, de dizer aos seus colegas, ó, muito obrigado, valeu pela confiança, mas eu não quero ficar mais. E aí abrir mão do seu cargo. E aí só um cuidado, tá, turma, em relação a isso, vale uma observação extra aqui, que é comum se ver na prática a liderança, quando quer demitir um membro de CIPA, orientar o membro de CIPA a fazer a carta. Isso não é legal. É legal perante legislação. Tá bom? Então, pontinho de atenção extra aí. Em caso de transferência, né, ou seja, o trabalhador, o empregado, ele vai estar sendo transferido para outra unidade, né, esta prática deverá ocorrer em comum acordo, tá, entre a empresa e o empregado. O Edmilson trabalha na empresa X Limitada e a empresa X Limitada tem diversas unidades, né, no país. E aí agora o Edmilson vai ser transferido para outra unidade. Ele tem que ter um acordo, né, porque ele é membro de CIPA. Então, necessariamente, os dois aí, o Edmilson e a empresa, vai ter que conversar. O membro de CIPA perderá o mandato em caso de ausência sem justificativa em mais de 4 reuniões. São 12 reuniões ao longo do ano. Se o cara faltar 5, ele está fora. Peraí, cara. O cara está faltando reunião demais. Então, por legislação, se ele faltar a mais de 4 reuniões sem justificar, automaticamente ele é retirado, né? Ele é convidado a sair da comissão. E em caso de encerramento de atividade econômica, ou seja, a empresa fechou, né?
A empresa foi lá e deu baixa no seu, no seu CNPJ. Então, se ela encerrou suas atividades, ela deu baixa no seu CNPJ, ela tem que ir lá no Ministério do Trabalho e Emprego e encerrar a sua comissão, né? Cancelar a sua comissão interna de prevenção de acidentes de trabalho. Turma, dúvidas, choros ou lamentações? Tranquilidade. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, professor, também. Beleza, Augusto? Show. Thales, Fábio, tranquilo? Tranquilo. Beleza, beleza. Então, tomar um suco aqui no copo do galão da massa. E é suco mesmo, viu, galera? Suco de morango que o meu menino fez aqui. E desejar a vocês aí uma boa noite, tá? Um bom término de terça-feira, um bom término de semana. Tá? Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Tendo dúvidas, estamos por aqui. Beleza? Semana que vem, aula normal, para na outra semana uma prova. Aí na semana que vem, inclusive, eu de repente penso aí num resumo aí de conteúdo para vocês não fazerem uma prova muito carregada também. Combinado? Combinado. Show, Show. Beleza, turma. Um abraço, boa noite. Valeu. Fique com Deus aí. Aí, professor, meu aniversário é em dezembro, dá uma caneca dessa aí do galão. Cara, quando de dezembro? cara de pau, 16. 16? Ó, essa aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu... Tá cortando. Tá cortando aqui, ó, mas tem um escudo aqui e do lado aqui tem meu nome, cara. Caraca, doideira. Mas eu não vou te prometer não, tá, Lucas? Mas vamos tentar fazer chegar uma aí, vamos tentar. Boa, na moral, se você... Moleque, Beleza. Um abraço, turma. Tudo de bom para vocês aí. Valeu, professor, valeu. Valeu, tchau. Tchau, professor. Até mais.